Olá, sou o professor Alex Costa e hoje nós temos na nossa aula de robótica, especificamente sobre transporte e comunicação. Para a nossa aula de hoje, trouxe dois questionamentos importantes. Como os transportes evoluíram até os dias atuais? Como as máquinas influenciaram nos transportes? Então, temos aqui máquinas, transporte, como que essa união auxiliou a nossa sociedade. Então, para hoje vamos conhecer a evolução das máquinas aplicada aos transportes especificamente. E quando falamos de transporte e comunicação, são duas coisas interligadas que as máquinas puderam auxiliar, justamente com o motor a vapor. O motor a vapor foi um dos principais motivos para a sociedade aumentar os meios de comunicação e principalmente de transporte. O motor a vapor produziu um transporte em larga escala através de máquinas que foram criadas nesse período. Trens, barcos a vapor encurtaram as distâncias, fizeram com que cargas mais pesadas pudessem ser transportadas e que cada vez menos esforço fosse necessário para isso. Nós temos aqui na imagem uma das primeiras locomotivas que foram criadas. Essa locomotiva marca do século XIX e foi o início aí dessa revolução industrial. A locomotiva permitiu transportar cargas pesadas e mais pessoas. Porém, essa primeira locomotiva ela conseguia puxar 5 vagões a uma velocidade de 8 km por hora. Comparado com os transportes de hoje, ela seria aí bastante ineficaz. Porém, na época, ela permitiu com que, pela primeira vez, o ser humano pudesse se transportar em grande quantidade e ainda assim levar cargas consigo. E nessa imagem nós temos, por incrível que pareça, um dos primeiros carros inventados. Esse carro utiliza o princípio da combustão externa. Esse princípio foi sendo melhorado até os motores atuais que utilizam o princípio da queima interna. E isso tem vantagens e desvantagens. A queima interna garante uma eficiência menor, porém uma segurança maior. Isso se for utilizado em indústrias, objetos que utilizem o transporte, garante com que a segurança possa ser melhorada. Já a combustão externa tem uma segurança menor, porém uma eficiência muito maior. Cada um desses dois tipos de queima garante com que a industrialização pudesse avançar por vários caminhos diferentes. Nessa imagem nós também temos um navio movido a vapor, só que aqui nós utilizamos a combustão externa. Vamos lembrar que os navios antigamente emitiam muita fumaça, assim como os primeiros carros, porque queimava carvão, queimava madeira para poder gerar vapor e o motor girar o seu eixo e poder gerar movimento. Essa queima, utilizando combustão interna ou externa, nessa época produzia muitos gases poluentes. Isso causava doenças, a temperatura dos ambientes mudavam. Ademais, nós temos que esses equipamentos permitiam a construção de locomotivas, barcos ainda mais potente e possibilita a criação de automóveis. Nós temos aqui na primeira imagem o primeiro automóvel, a combustão externa. Esse automóvel depois foi substituindo a madeira por outros elementos, ele foi ficando mais eficiente e a combustão passou a ser interna, como é o caso de hoje em dia. Os automóveis de hoje em dia utilizam a combustão interna, diminuindo um pouco a sua eficiência, porém a sua segurança é um pouco maior. Os primeiros barcos também utilizavam motor a vapor e eles, com isso, emitiam também gases poluentes que causavam muitas doenças, prejudicial às cidades. E não podemos deixar de falar, em termos de transporte, industrialização e máquinas, dos aviões. Os aviões já foram uma evolução do motor a vapor e nós temos aqui na imagem o 14 bis, pilotado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Ele, em Paris, já em 1906, promoveu um primeiro voo ao redor da Torre Eiffel, utilizando esse avião, um dos primeiros da época, e os princípios da máquina a vapor. E o curioso é que, de 1906, nós temos os aviões mais modernos, utilizados para outras finalidades. Santos Dumont criou o avião para um transporte em menos tempo, mais eficiente, e com uma determinada segurança. Isso foi sendo aperfeiçoado, e em pouco tempo, já em 1914, a Primeira Guerra acontecia e utilizava já aviões para poder destruir cidades, para poder reduzir o tempo de deslocamento entre países. Santos Dumont realmente não criou o avião para isso, mas aconteceu que a tecnologia ela foi evoluindo até chegar
em diversos campos da sociedade, inclusive o político. Então, poucas décadas depois, a aviação também evoluiu para transportar mais pessoas, e isso reduziu ainda mais o tempo de espera, o tempo de deslocamento. Chegamos então nos transportes atuais. Evoluímos o motor, evoluímos as máquinas, chegamos nos aviões, saímos da Terra e os transportes hoje em dia utilizam a eletricidade, uma nova forma menos poluente e mais eficiente de transportar, de usar produtos eletrônicos e de comunicação. Atualmente os motores de combustão interna ainda são a maioria, né, são a principal fonte, porém os motores elétricos ganham cada vez mais o mercado. A busca por alternativas menos poluentes, porém vem impulsionando o uso de carros e motores elétricos. Na imagem nós temos acima o carregamento de um carro elétrico, utilizando tomadas para isso, e embaixo os veículos leves sob trilho, chamado de VLT. Esses veículos transportam muitas pessoas e emitem menos poluentes, já que não utiliza queima para isso, utiliza apenas energia elétrica. E vamos agora à nossa atividade prática, pensada para que a gente possa entender na prática como que motores a vapor, os transportes evoluíram e como que nós podemos identificar isso nos dias atuais. Então, para a nossa prática de hoje, nós temos aqui o nosso kit de robótica e com ele algumas peças interessantes para nós formarmos uma máquina a vapor, a locomotiva. Peças essas como engrenagens, nós vamos utilizar aqui 8 engrenagens para nós poder fazer a movimentação dessa máquina a vapor. Nós temos aqui algumas peças como barras angulares, barras retas, diferentes tamanhos e formatos para construir a estrutura dessa locomotiva. Nós temos aqui frames, esses são esses retângulos, para poder formar a estrutura que na locomotiva vão ser a parte que vão carregar a lenha, para que possa ser aquecida a água e transformar essa energia térmica em movimento. Para a nossa montagem, primeiro vamos entender essa parte básica, que é juntar 2 frames, são 2 retângulos, utilizando esse pino duplo, esse pino azul. Isso vai ser importante porque praticamente toda a locomotiva vai ser formada, em termos de estrutura, com esse tipo de montagem. Tanto essa daqui, quanto essas duas que já estão formadas. Esses 2 frames podemos encaixar no começo da locomotiva. E aqui nós temos representado o local onde a lenha era aquecida. A água, pegando esse calor, ela vai transformar em vapor. Esse vapor vai ser transformado em energia do movimento, através dos eixos que estão nas rodas. Nós temos 3 eixos. Esses eixos são formados por palitos. Esses palitos têm um formato de cruz na ponta, onde eles vão se encaixar com essas engrenagens. Para isso, vamos inserir cada eixo na parte da frente da locomotiva. E assim vamos repetir ao longo da nossa construção. O segundo eixo podemos encaixar um pouquinho acima do primeiro. E assim nós temos o segundo conjunto de rodas. O terceiro eixo vai sustentar o meio dessa locomotiva. Faltando apenas a parte final da sustentação desse vagão. Só que para isso vamos usar um pino diferente. Aqui nós vamos utilizar um eixo, vamos utilizar um pino que ele possui uma parte no formato de cruz e uma parte circular. Essa parte circular vamos encaixar na parte final, onde nós temos a barra. Assim faremos também no outro lado. Dessa forma, nossa locomotiva já está praticamente pronta. Por uma questão de estética, ficar um pouco mais próximo das locomotivas a vapor, nós vamos encaixar um teto para ela, onde vai proteger
a parte mecânica e, para isso, fixadores, utilizando pinos duplos, azuis e 2Ts. Essa parte do teto é utilizado barras. Essas barras podem ser de 6 furos, 9 furos e barras angulares, para que elas possam ser encaixadas corretamente na parte onde ficam os passageiros. Os pinos azuis vão auxiliar nessa fixação. E agora nós temos o nosso teto, faltando apenas o eixo ser fixado na estrutura. Esse eixo vai garantir uma melhor fixação, tanto de um lado quanto do outro. E aqui nós temos o nosso modelo de locomotiva utilizando peças simples, como barras, eixos e engrenagens, nos remetendo ao nosso assunto sobre transportes. A locomotiva a vapor foi importantíssima nessa revolução dos transportes. A máquina a vapor se desenvolveu ao longo da Revolução Industrial e isso transformou a vida das pessoas. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo encontro. Fico por aqui e até mais. Tchau!